Okay, now. Yeah. A primeira luz do amanhecer espalhou-se pelas colinas, pintando o campo em tons dourados suaves enquanto Deep, uma jovem determinada com um passado sombrio, entrava em sua vasta plantação de cabaças. O ar estava denso com o cheiro terroso do solo e a doce fragrância das vinhas amadurecendo, enquanto o distante burburinho dos aldeões se preparando para o dia se misturava com o zumbido das abelhas. Vestida com uma simples camisa verde e um chapéu de aba larga, Deep movia-se com graça praticada, suas mãos cortando os caules grossos de cabaças gordas, cada fruta caindo em sua cesta trançada com um baque satisfatório. O suor escorria em sua testa enquanto trabalhava, o peso de seu esforço um testemunho de sua resiliência. Fazendo uma pausa para recuperar o fôlego, ela chamou uma vendedora de chá próxima. "Coi, outro chá de limão gelado, por favor." A vendedora, uma mulher alegre com o rosto marcado pelo tempo, assentiu e preparou a bebida, entregando-a com um sorriso. Deep sorveu agradecida, o frescor revigorando-a enquanto inspecionava sua colheita. Momentos depois, Trung, um homem com um coração em conflito e uma camisa branca impecável, aproximou-se da plantação, seus passos rangendo no caminho seco. "Você está aqui", ele disse, sentando-se em um banco de madeira próximo. "Já fez seu pedido?" Deep balançou a cabeça, seus olhos estreitando-se com suspeita. "Ainda não. Da última vez, você falou em parceria comigo. Como isso funcionaria? Você realmente pensou bem nisso?" Trung hesitou, seu olhar caindo para o chão enquanto ele lutava com sua decisão. "Tenho certeza disso. Não é traição, é sobre proteger meu amor." James causou muita dor a Deep. "Não posso ficar parado e assistir isso continuar." Deep inclinou-se, sua voz carregada de dúvida. "Então, você se viraria contra um amigo que conhece há anos?" A mandíbula de Trung apertou, suas mãos cerradas. Ele teve inúmeras chances, mas continua a machucá-la. Se ele realmente amasse Deep, já teria se casado com ela em vez de brincar com seu coração. A vendedora retornou com outro chá, e Deep pegou, sua mente acelerada enquanto processava as palavras de Trung. "Você conhece James tão bem?" ela perguntou, seu tom investigativo. Trung assentiu sombriamente, sua voz baixa. "Anos de amizade revelam suas verdadeiras cores. Amor sem compromisso é apenas um jogo para ele. Veja quanto tempo eles estão juntos sem um casamento." Deep pousou o copo, sua decisão se endurecendo à medida que o peso do argumento dele a atingia. "Tudo bem. Vou fazer parceria com você. Qual é o seu plano?" O rosto de Trung suavizou com um leve sorriso. "Vamos com calma. Construir sobre o que temos e seguir em frente com cuidado." Enquanto falavam, Deep olhou para sua cesta transbordando. "Estou voltando para colher mais hoje. Você tem cabaças como essas onde mora?"
Trung balançou a cabeça, intrigado. Não realmente. Aqui elas são tanto alimento quanto remédio. Não são? Deep assentiu, levantando uma cabaça para mostrar a ele. Exatamente. E este lote deve render um preço decente no mercado mais tarde. A conversa deles se aprofundou quando um jovem da aldeia se aproximou, com os olhos arregalados de curiosidade. CH, você está colhendo? Ele perguntou, espiando em sua cesta. Deep Soryu Calorosament. Sim, isso deve ser o suficiente para vender em breve. O menino sorriu e saiu correndo, enquanto Trung observava, seus pensamentos divagando sobre o que estava por vir. Ao longe, os aldeões se reuniam em torno de uma mesa, compartilhando histórias e risadas, alheios à tensão que se formava entre Deep e Trung. O ar ficou denso com consequências não ditas. Amor, lealdade e um conflito iminente que ameaçava desvendar sua frágil aliança. Deep ergueu sua cesta sobre o ombro, o peso um símbolo de sua força, enquanto a decisão de Trung de ficar ao lado dela indicava uma tempestade se formando no horizonte, uma que testaria sua determinação e remodelaria seus futuros. O sol do meio-dia pairava alto, seu calor implacável tremeluzindo sobre um mercado animado onde a modesta barraca de Deep se destacava como um centro vibrante de atividade. O ar zumbia com a sinfonia caótica de vendedores gritando preços, crianças rindo enquanto corriam entre as barracas, e os ricos aromas de espetinhos grelhados, sopas de macarrão de arroz fumegantes e ervas frescas misturando-se na brisa. Deep, com o rosto sombreado por um chapéu de aba larga, arrumava meticulosamente suas cabaças recém-colhidas em fileiras organizadas, suas peles verdes brilhantes capturando a luz do sol e atraindo os olhares dos transeuntes. Um fluxo constante de clientes se aproximava, mulheres idosas com sorrisos calorosos barganhando por um preço melhor, jovens mães segurando cestas tecidas para estocar para suas famílias, e vendedores ambulantes ansiosos para reabastecer seus carrinhos para as vendas do dia. 5.000 o quilo, CH, disse Deep a uma mulher em um vestido florido, pesando um maço de cabaças com eficiência praticada. A mulher entregou 10.000 dong, seus olhos se enrugando em aprovação. Tão frescas. Perfeitas para a sopa de hoje à noite. Obrigado. Tchau. Deep guardou o dinheiro, seus dedos roçando a pilha crescente de moedas em seu avental. Cada venda uma pequena vitória em sua jornada de resiliência. Outro cliente, um homem robusto com um chapéu de palha, gritou: Coi, 3 quilos para mim. Deep assentiu, ensacando rapidamente as cabaças. 15.000, teu. Obrigado. A energia do mercado pulsava ao seu redor, mas seu foco vacilou quando seu telefone vibrou em seu bolso. Ela o puxou, atendendo com um rápido alô. A voz de Trung soou, urgente mas firme. Você já chegou? Deep ajustou o chapéu, enxugando uma gota de suor da testa enquanto olhava para a multidão agitada. Estou quase lá. Indo para o local que você me enviou agora. O tom de Trung suavizou ligeiramente. Bom, venha para o café que marquei no mapa. Precisamos conversar, é importante. Ela assentiu para si mesma, encerrando a ligação com um determinado chegarei em breve. Virando-se para sua barraca, ela atendeu uma última cliente, uma jovem comprando uma única cabaça para a mãe.
antes de empacotar o restante de seus produtos. Ela jogou a bolsa sobre o ombro, o peso dos ganhos do dia um lembrete reconfortante de seu trabalho árduo, e seguiu seu caminho pelo labirinto de barracas do mercado, suas sandálias levantando pequenas nuvens de poeira no caminho de terra. No café, um local pitoresco aninhado à sombra de uma figueira da Índia extensa, Trung esperava em uma mesa de canto, uma xícara de café preto esfriando ao lado de uma pilha de papéis amassados e um caderno gasto. O zumbido das cigarras enchia o ar, misturando-se ao ruído distante do mercado enquanto Deep se aproximava, seus passos rápidos e decididos, a poeira do mercado ainda grudada em suas roupas. Shaoan, ela cumprimentou, deslizando para a cadeira à sua frente, sua cesta descansando a seus pés. Trung olhou para cima, oferecendo um leve sorriso. Você conseguiu. Quer uma bebida? Ela balançou a cabeça, afastando um fio de cabelo do rosto. Não, vou sair depois disso. Eu queria agradecer a sua ajuda com o caso de John da última vez. Trouxe algum dinheiro para você e sua equipe, não é muito, mas é pelo trabalho que você fez. Ela deslizou um pequeno envelope pela mesa, as bordas ligeiramente gastas por seu aperto. Trung o aceitou com um aceno, sua expressão escurecendo enquanto o guardava em sua bolsa. Obrigado, Deep. Eu agradeço. Mas há um problema. A equipe de John tem se desentendido com a minha ultimamente. Dizem que ele já saiu da prisão. Os olhos de Deep arregalaram-se, um lampejo de choque cruzando seu rosto enquanto ela se inclinava. Já? Como é possível? Com suas acusações, fraude, agressão, ele deveria ter ficado preso por pelo menos 5 a 7 anos. Trung assentiu sombriamente, seus dedos apertando a xícara de café. Alguém poderoso moveu cordas para tirá-lo cedo. Ele tem um forte apoiador, e eles estão mirando no meu grupo agora. A testa de Deep franziu, sua voz tingida de frustração. Você sabe quem está por trás dele? Trung balançou a cabeça, a mandíbula cerrada. Ainda não, mas quem quer que seja, eles têm influência, o suficiente para curvar a lei a seu favor. A equipe dele tem causado problemas, e estou preocupado com o que vem a seguir. A raiva brilhou nos olhos de Deep, suas mãos se cerrando em punhos sobre a mesa. Devo eliminá-lo. An? Acabar com isso antes que piore? Trung levantou uma mão, seu tom firme, mas calmo. Não, Deep, esse não é o caminho. Precisamos descobrir quem está apoiando, cortar a raiz, não apenas a erva daninha. Se agirmos precipitadamente, só pioraremos as coisas. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu café, seu olhar distante. Ele ainda não fez nenhum movimento. No entanto, uma parte de mim se pergunta se ele mudou de vida. Deep zombou, a voz cheia de ceticismo. Duvidou. Eu conheço John, ele é astuto. Se está quieto, é porque está tramando algo grande. Ele tem reunido sua antiga equipe, os unindo por uma razão. Trung suspirou, passando a mão pelos cabelos enquanto se recostava na cadeira. Você provavelmente está certa. Mas há mais nisso. John tem um rancor pessoal contra mim. Ele afirma que meu pai roubou a terra de sua família anos atrás e forçou seus pais a fugirem para o exterior. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele foi vago, evasivo.
Não sei em que acreditar. A expressão de Deep suavizou, sua voz gentil, mas urgente. Essa é uma acusação pesada, Anne. Você precisa ter cuidado. John é perigoso, e se ele tem uma vendetta, não vai parar. Trung assentiu, guardando o envelope mais fundo em sua bolsa. Vou continuar investigando. Por enquanto, esse dinheiro é seu pagamento pelo caso John. Mas não vamos nos apressar em nada. Espere o próximo movimento dele, então nos adaptaremos. Ligarei se algo mudar. Deep se levantou, ajustando sua bolsa com um aceno determinado. Tudo bem, Shaoan. Fique seguro lá fora. Enquanto ela se virava para sair, uma voz chamou de uma barraca próxima. Coi, quanto por essas cabaças? Ela olhou para trás, voltando ao seu papel de vendedora. Mas o peso da libertação de John e da aliança de Trung pairava como uma nuvem de tempestade no horizonte. De volta a uma tranquila fazenda aninhada entre campos verde esmeralda, a mãe de James pisou na velha varanda de madeira, seus olhos se iluminando com uma mistura de surpresa e preocupação ao avistar Deep se aproximando com uma cesta de cabaças. Coi, você está em casa. Deep chamou, sua voz carregando uma mistura de exaustão e alívio sobre o canto dos grilos. A idosa apressou-se, com as mãos na cintura, o rosto marcado pela preocupação. Por que você está trabalhando de novo? Shao? Eu te disse para descansar depois da sua doença. Você ainda está se recuperando. Deep sorriu fracamente, colocando a cesta nos degraus da varanda com um suave baque. Eu me sinto melhor, Ko. Vendi cabaças no mercado hoje e ganhei algum dinheiro. Quero te dar como agradecimento por tudo que você fez. O crepúsculo cobriu a fazenda com um brilho roxo sereno. A cozinha um refúgio acolhedor cheio do tilintar rítmico de panelas, do chiado de vegetais em uma frigideira e do aroma saboroso da sopa de cabaça fervendo. A mãe de James, com as mangas arregaçadas, mexia uma panela com facilidade praticada, o vapor subindo em suaves cachos, enquanto Deep estava perto, cortando cuidadosamente verduras frescas da fazenda, espinafre, coentro e um punhado de manjericão, sua faca movendo-se com precisão silenciosa. O brilho de uma única lâmpada no teto projetava sombras suaves pelo cômodo, as paredes adornadas com fotografias desbotadas do passado da família, um testemunho de anos de trabalho árduo e amor. Um telefone tocou, seu tom agudo cortando o zumbido tranquilo do trabalho delas. A voz de Trung veio, urgente e cortante. Alô, Anne? Eu o enviei para o local conforme planejado. A mãe de James interveio, seu tom firme enquanto enxugava as mãos no avental. Espere, deixe-me ligar para James e ver o que está acontecendo. Ela discou, sua voz suavizando enquanto falava. Alô, Con? Por que você ainda não está em casa? Está ficando tarde, e o jantar está quase pronto. A voz de James estalou de volta, tingida de frustração, mas calorosa com tranquilidade. Estou me encontrando com um amigo. Mamãe. Me perdi em um terreno acidentado. Peguei um desvio errado para uma área de floresta densa. Mas voltarei em breve. Você e Deep comam se eu demorar. Estou a caminho. Ela sorriu, sua preocupação diminuindo ligeiramente. Estamos esperando com o jantar pronto. Volte logo. Con, e tome cuidado. Desligando, ela se virou para Deep, sua expressão gentil.
Continue cousin Hando, Chow. Vou me refrescar e me juntar a você em breve. Preciso lavar a poeira do dia. Deep assentiu, suas mãos firmes enquanto adicionava as verduras picadas à sopa. A cozinha um santuário em meio ao caos do dia. O cheiro de ervas e caldo um abraço reconfortante. Jamie chegou mais tarde, suas roupas empoeiradas com a sujeira da estrada, seu rosto marcado pelo cansaço, mas iluminando-se ao ver sua mãe e Deep. Chow Amy, Deep, ele cumprimentou, indo direto para a pia para lavar as mãos, a água fria espirrando em sua pele. Desculpe o atraso, o trânsito estava um pesadelo, e peguei um desvio errado para algumas estradas secundárias complicadas que me levaram a uma floresta. Levei um tempo para encontrar meu caminho de volta. Sua mãe riu suavemente, levando-o à mesa com um aceno de mão. Va comer. Con. Estábamos esperando. E a comida está esfriando. Eles se sentaram em torno de uma robusta mesa de madeira, a superfície gasta, mas polida com cuidado, uma panela fumegante de sopa de cabaça no centro, flanqueada por pratos de verduras salteadas, arroz pegajoso e uma pequena tigela de molho de peixe com fatias de pimenta. Deep maravilhou-se com a refeição, sua voz suave com admiração. Chow, suas mãos são tão hábeis na cozinha. Ela corou, abaixando a cabeça timidamente. Apenas pratos simples. Não sou tão boa. A mulher deu um tapinha caloroso em seu ombro, seus olhos enrugando-se com afeto. Isso é mais do que suficiente. Você fez maravilhosamente. Fique esta noite. Descanse até que esteja totalmente recuperada. Você não deveria estar trabalhando ainda, não com sua saúde ainda frágil. Deep hesitou, olhando para a porta, seus pensamentos divagando para suas responsabilidades. Eu só vim visitar. Tenho os animais da fazenda para cuidar. Minhas galinhas e patos precisam de comida. E há trabalho para terminar em minha casa. A mulher insistiu, sua voz gentil, mas firme, sua mão repousando levemente no braço de Deep. James já os alimentou no caminho de volta. Ele parou em sua fazenda para cuidar de aqui e do resto. Fique. James a levará de volta amanhã de manhã. É solitário aqui sozinha. E sua companhia eleva meu espírito. Vamos aproveitar esta refeição juntos, como uma família. Deep cedeu, seu coração aquecido pela gentileza da mulher, e eles deram as mãos para uma suave oração, agradecendo pela comida e pelo momento de união. A conversa fluiu enquanto comiam, o tilintar dos pauzinhos contra as tigelas pontuando suas palavras, o calor da refeição os aproximando. Essas verduras são da nossa fazenda? Perguntou James, saboreando uma colher da sopa de cabaça, sua doçura sutil equilibrada pelo toque do molho de peixe. Deep assentiu, um sorriso orgulhoso puxando seus lábios. Sim, dos canteiros de irrigação que temos cultivado, espinafre e ervas frescas, colhidos esta manhã. Sua mãe repreendeu gentilmente, seu tom carregado de preocupação. Você não deveria trabalhar ainda, Deep. Concentre-se em comer para recuperar suas forças. Sua saúde vem em primeiro lugar. James acrescentou, sua voz pensativa enquanto pegava um pedaço de arroz pegajoso. Eu trouxe cabaças da cidade há um tempo, depois de pesquisar com agricultores locais. Elas crescem muito melhor aqui do que o arroz. Maiores rendimentos, melhores lucros.
Tenho experimentado com variedades de frutas também, como melancias, melões e até abóboras, para ver o que próspera melhor. I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As uncle, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crushing grief. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt encouraged her to ask her, did you ever feel like you were just waiting to die?